Existe um momento exato em que a narrativa oficial começa a ruir, e nós estamos vivendo esse momento agora mesmo. Imagine o som ensurdecedor dos motores cortando o ar pesado e quente do deserto no meio da noite. Enquanto você dorme, enquanto os noticiários na televisão mostram diplomatas de terno sorrindo e falando sobre estabilidade e paz, a realidade brutal está se desenrolando nos céus do Oriente Médio. No Irã, os estilhaços estão voando de forma incontrolável. A guerra está atingindo um nível de intensidade que faria qualquer pessoa comum perder o sono, mas a verdade, a parte mais sombria e assustadora de tudo isso, é que algumas das informações mais cruciais e determinantes desse conflito estão sendo propositalmente escondidas de você. Ninguém está falando sobre isso. A nossa chamada grande mídia, aqueles em quem supostamente deveríamos confiar para nos manter informados, estão em um silêncio absoluto, ou pior, estão nos vendendo uma ilusão. Eu sei o que você está pensando. Você acha que já viu tudo sobre esse conflito, que é apenas mais do mesmo. Mas, sinceramente, até eu, que acompanho isso diariamente, que respiro essas análises, tive dificuldade em acreditar no que descobri hoje. Hoje nós vamos descer até o porão dessa guerra. Eu vou revelar 3 coisas fundamentais sobre as quais quase ninguém tem coragem de reportar. Primeiro, a Arábia Saudita, contra todas as suas declarações de inocência, está ajudando ativamente nos bombardeios contra o Irã. Segundo, uma das maiores operações de bandeira falsa, uma verdadeira manipulação arquitetada por Israel, acaba de ser desmascarada de forma espetacular. E terceiro, talvez o mais aterrorizante, nós temos agora detalhes explosivos e extremamente confidenciais sobre o momento exato e a intensidade de uma iminente ofensiva terrestre dos Estados Unidos no território iraniano. Se esses relatórios se confirmarem em sua totalidade, e tudo indica que sim, nós não estamos apenas observando uma escalada. Nós estamos na beira de um abismo, entrando em uma fase completamente nova e devastadora dessa guerra. Então vamos começar pelos estados do Golfo. Esses mesmos países que estão sendo bombardeados pelo Irã e que, convenientemente, correm para os microfones internacionais para se pintarem como as maiores vítimas de todo esse cenário. Porque, claro, o discurso deles é sempre o mesmo. Eles olham para as câmeras com expressões de choque e afirmam categoricamente que não tem absolutamente nada a ver com essa guerra, que estão sendo arrastados para a lama e atacados pelo Irã sem absolutamente nenhum motivo. É uma encenação perfeita de vitimismo. Mas então a cortina cai. Eu quero que você preste muita atenção neste relatório que vazou da Arábia Saudita. No meio da escuridão, longe dos olhos do público, um avião-tanque gigantesco dos Estados Unidos, um daqueles monstros projetados para reabastecimento aéreo e suporte de missões de longo alcance, decolou da base aérea Príncipe Sultan, localizada bem no coração da Arábia Saudita. O objetivo dessa decolagem não era um exercício de rotina. Esse avião decolou especificamente para dar suporte e viabilizar um bombardeio direto contra o território iraniano. Pense na gravidade disso. Com essa informação em mãos, simplesmente não pode mais ser sustentada a mentira de que a Arábia Saudita não está apoiando ativamente as agressões contra o Irã. A máscara caiu por completo. E a ironia amarga de tudo isso é que, apenas ontem, o presidente iraniano apareceu oficialmente em rede nacional, com todos os holofotes voltados para ele, e declarou publicamente que o Irã suspenderia os ataques aos estados do Golfo sob uma única condição. A condição era simples. Eles só parariam se os estados do Golfo parassem de ajudar nos ataques contra o Irã. Era um ultimato claro. Mas com esse voo noturno da base Príncipe Sultan, nós estamos vendo a prova irrefutável de que as nações do Golfo continuam, nas sombras, a facilitar e a apoiar a chuva de fogo que cai sobre os iranianos. Isso, pelas leis da guerra e pela lógica fria do conflito militar, faz deles alvos legítimos para qualquer contra-ataque iraniano. E o que mais me revolta, o que realmente faz o meu estômago embrulhar, é a hipocrisia descarada disso tudo. Ontem mesmo, o ministro das Relações Exteriores saudita estava em todos os jornais fazendo discursos eloquentes, criticando duramente Israel por causar a destruição regional. Para mim, isso é a epítome da hipocrisia. Os estados do Golfo precisam parar de choramingar e de interpretar o papel de vítimas indefesas. A equação é simples. Ou eles expulsam de vez as forças americanas de seus próprios territórios, assumem a sua soberania e talvez alcancem a paz, ou eles devem ficar em silêncio e assumir de peito aberto a sua participação ativa na matança. Não dá para segurar a faca nas sombras e chorar quando o sangue espirra. Mas o que acontece quando percebemos que a mão que acena pedindo paz é a mesma que, nas sombras, abastece os bombardeiros? Eu quero que você pare por um momento e reflita profundamente sobre a natureza do poder e a ilusão da inocência em nosso mundo. Nós somos condicionados, desde muito cedo, a acreditar que os conflitos humanos, sejam eles brigas entre vizinhos ou guerras entre nações,
possuem linhas claras dividindo os mocinhos dos vilões. Mas o poder absoluto nunca opera na luz. Ele prospera nas áreas cinzentas, na ambiguidade. A verdadeira corrupção não é apenas o ato de cometer a violência, mas sim a capacidade de cometer a violência enquanto se veste com o manto da vítima. Na vida, assim como na geopolítica, as pessoas mais perigosas não são aquelas que declaram suas más intenções abertamente. São aquelas que sorriem para você, que falam sobre justiça e paz, enquanto silenciosamente preparam o terreno para a sua queda. Aprender a ver além das palavras bonitas e observar exclusivamente as ações ocultas é a única maneira de não sermos devorados pelas narrativas que os poderosos tentam nos impor. E é exatamente sobre essas narrativas que precisamos falar agora. Porque se você achou a hipocrisia saudita perturbadora, espere até ouvir o próximo nível desse jogo de xadrez doentio. A próxima notícia é ainda mais extrema. De acordo com o que foi inicialmente publicado por um dos maiores jornais de Israel, um outro país árabe teria, supostamente, atacado o Irã diretamente. Foi como se uma bomba tivesse explodido nas redações do mundo inteiro. Ontem, a mídia começou a relatar em uníssono que os Emirados Árabes Unidos haviam oficialmente entrado na guerra de forma ativa e lançado um ataque contra o Irã. O jornal israelense Ynet, que é um gigante da comunicação online por lá, publicou o seguinte texto com letras garrafais. Os Emirados Árabes Unidos iniciam o primeiro ataque ao Irã, tendo como alvo principal as instalações de dessalinização de água. A reportagem continuava detalhando que, após vários dias de ataques contínuos com foguetes e drones, os Emirados haviam realizado um contra-ataque maciço dentro do território iraniano. Eles afirmavam que oficiais israelenses estavam avaliando esse ataque como um sinal claro, uma mensagem brutal enviada ao regime iraniano. O texto dizia que, se os ataques iranianos aumentassem, os Emirados poderiam se juntar oficialmente à campanha militar, mesmo que em um escopo limitado. Quando eu li isso pela primeira vez na tela brilhante do meu monitor, eu confesso que fiquei paralisado. O choque foi físico. Por um lado, eu tentei racionalizar. É claro que posso entender do ponto de vista estratégico que os Emirados Árabes Unidos queiram se defender e revidar os ataques vindos do Irã. Mas, por outro lado, o risco é de uma proporção apocalíptica. Ao lançar um contra-ataque direto, eles estariam provocando uma retaliação iraniana de uma escala incomensurável. Mas o que realmente me aterrorizou nessa notícia foi o alvo específico que o jornal relatou: as usinas de dessalinização. Preste muita atenção nisso. Atacar uma usina de dessalinização em uma região desértica não é um aviso diplomático. Não é um tiro de alerta. É um crime de guerra absoluto. Uma tentativa de privar milhões de pessoas do recurso mais básico para a sobrevivência: a água. E para jogar ainda mais combustível nessa fogueira, surgiu uma declaração atribuída ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, dizendo que o país estava sim em estado de guerra, mas que emergiria ainda mais forte de tudo isso. Eu olhava para essas informações e pensava, se isso for verdade, o Oriente Médio inteiro vai queimar. A guerra no Irã vai espiralar para um nível de caos inimaginável se as nações árabes começarem a bombardear a infraestrutura vital umas das outras. O ar parecia pesado de tanta tensão, mas o meu instinto, aquela voz sussurrando no fundo da mente de quem já viu muita mentira sendo contada como verdade absoluta, me dizia que havia algo errado. Eu continuei cavando. Eu passei horas cruzando fontes, mergulhando nos cantos obscuros da internet e dos despachos de agências de notícias. E então, vejam só o que eu encontrei. A luz no fim desse túnel de desinformação. A grande mídia israelense havia relatado com todas as letras, no sábado à tarde, usando fontes anônimas do governo de Israel, que os Emirados tinham atacado a usina no Irã. Mas então, quase como um estrondo de uma porta sendo arrombada, veio a contradição direta, furiosa e oficial de dentro dos próprios Emirados. O presidente do Comitê de Defesa dos Emirados, Ali Al-Nuaimi, veio a público e rotulou furiosamente esses relatórios israelenses como pura e simples fake news. Pelo amor de Deus, vocês precisam parar para processar isso. O maior veículo de notícias online de Israel fabrica, do zero, uma notícia de que os Emirados Árabes atacaram o Irã, plantando a semente de uma guerra regional total. E algumas horas depois, descobre-se que tudo não passava de uma mentira suja, uma obra-prima de propaganda de guerra israelense projetada para inflamar o mundo árabe. Isso expõe, de uma vez por todas, e sob uma luz ofuscante, o nível de manipulação que Israel está operando neste conflito. Eles estão ativamente mentindo, tecendo uma teia de ilusões, tentando usar a sua própria propaganda venenosa para desestabilizar o Oriente Médio inteiro e forçar outros países a entrarem em um banho de sangue. E quando você junta as peças desse quebra-cabeça manchado de sangue, de repente faz todo o sentido do mundo. Se eles são capazes de inventar um ataque dos Emirados,
torna-se incrivelmente provável que os ataques recentes que atingiram o Chipre e a Turquia tenham sido, na verdade, operações de bandeira falsa também orquestradas por Israel para incriminar o Irã. Como é possível nos defendermos, ou até mesmo compreendermos um conflito, quando o inimigo não apenas atira bombas, mas inventa a própria realidade, antes mesmo de abrirmos os olhos pela manhã? Nós precisamos falar sobre a arma mais destrutiva já criada pela humanidade. Não é a bomba atômica, não são os drones de precisão, é a manipulação da verdade. O que estamos testemunhando é a arquitetura psicológica de uma mentira. Em todos os níveis da vida social, a informação é a moeda do controle. Quando forças poderosas percebem que não podem vencer apenas com a força bruta, elas invadem a nossa percepção. Elas criam fantasmas, constroem inimigos imaginários e forjam eventos que nunca aconteceram. Tudo para que nós, as pessoas comuns, tomemos decisões baseadas no medo e na raiva direcionada ao alvo errado. Confiar cegamente na primeira versão de uma história, especialmente quando ela é contada por aqueles que têm algo a ganhar com o caos, é abdicar do nosso poder como seres pensantes. A nossa maior responsabilidade, a nossa defesa mais vital, não é empunhar armas, mas manter a nossa mente implacavelmente afiada contra as seduções de uma narrativa fácil e manipuladora. Mas se você acha que a desinformação vinda de Tel Aviv é o fundo do poço, você ainda não viu a extensão do cinismo que permeia os corredores de poder do Ocidente. E sabem o que é ainda mais louco nisso tudo? Donald Trump, o homem que comandou a máquina de guerra mais formidável do planeta, não apenas participa desse jogo de fumaça e espelhos, mas ele basicamente admite isso em rede nacional. Eu estava assistindo a um vídeo, uma entrevista gravada a bordo do Air Force One. O ambiente lá no alto, acima das nuvens, parecia estranhamente isolado da carnificina lá embaixo na terra. O repórter faz uma pergunta direta e contundente. Ele pergunta a Trump se os Estados Unidos foram os responsáveis pelo ataque à usina de dessalinização no Irã. A resposta de Trump. Sinceramente, a resposta dele me deixou sem ar por um segundo. Ele olhou para a câmera e disse, com aquela casualidade gélida que lhe é peculiar, que os iranianos estão entre as pessoas mais cruéis que já caminharam sobre a face da terra. Ele disse que não sabia de nada sobre usinas de dessalinização, mas emendou com uma frase que revela tudo. Se eles estão reclamando de usinas de dessalinização, então nós estamos reclamando que eles não deveriam estar cortando a cabeça de bebês. Uau! Apenas uau! As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Com essa ginástica retórica, com essa falsa equivalência emocional, Trump estava confessando indiretamente. Ele estava dizendo ao mundo com um sorriso de escárnio que sim, as forças americanas atacaram as instalações de água do Irã e que, na mente dele, isso era perfeitamente justificável. Nós estamos falando de crimes de guerra escancarados e sendo defendidos no avião presidencial. Eu não sei se as pessoas entendem a dimensão do que significa destruir água no Oriente Médio. Cerca de 83% da população em toda a região vive sob uma condição de pobreza hídrica extrema. É uma terra seca, rachada pelo sol implacável, onde cada gota de água potável é um milagre da engenharia. Por causa disso, a água do mar precisa ser dessalinizada em uma escala industrial massiva apenas para manter homens, mulheres e crianças vivos. O Irã, especificamente, está atravessando agora mesmo uma escassez de água severa, sofrendo com secas devastadoras que destroem plantações e matam rebanhos. Em outras palavras, essas usinas de dessalinização não são estruturas militares. Elas são o coração pulsante da sobrevivência da população civil iraniana. E foram exatamente essas veias de vida que foram deliberadamente bombardeadas pelas forças dos Estados Unidos. É uma insanidade cruel e absoluta. Trump tenta desviar o assunto com atrocidades retóricas, da mesma forma que ele e a máquina militar tentaram negar categoricamente o que aconteceu naquela escola. A escola. Essa é a parte que me tira o sono. Eles negaram o ataque a uma escola primária no Irã, onde 150 crianças inocentes perderam a vida em um instante de terror absoluto. Eles disseram que era mentira. Mas a Reuters e a CNN, veículos que raramente se alinham contra o establishment ocidental, não puderam ignorar as provas. Eles confirmaram. E os detalhes? Os detalhes vão assombrar a minha alma para sempre. A escola primária foi bombardeada não apenas uma vez, mas 2 vezes, com um intervalo macabro e milimetricamente calculado de 40 minutos. A CNN, com o peso de suas reportagens investigativas, teve que admitir publicamente que não foi Israel, mas sim os Estados Unidos que, no primeiro dia dessa guerra, assassinaram 150 meninas iranianas. Elas estavam lá, sentadas em suas carteiras, com seus cadernos e sonhos infantis, quando o céu desabou sobre elas. Mas o horror não parou por aí. Foi um ataque duplo, a famosa e criminosa tática do double tap.
Após a primeira explosão, em meio à fumaça, ao sangue e aos gritos desesperados das crianças presas sob os escombros, os pais dessas meninas correram para a escola. Imagine o desespero de uma mãe, o coração acelerado de um pai, cavando o concreto com as próprias mãos ensanguentadas para salvar as suas filhas. E então, exatamente 40 minutos depois, quando esta área estava lotada de socorristas e pais desesperados, os aviões voltaram e lançaram a segunda bomba. Eles assassinaram as crianças e depois assassinaram os pais que tentavam salvá-las. Quando eu li esses relatórios, eu fiquei física e mentalmente arrasado. Isso me deixa verdadeiramente estupefato. Não é apenas a destruição de infraestrutura, é a aniquilação da empatia humana mais elementar. O governo americano pulveriza uma escola de meninas e depois incinera os pais que correram para o resgate. Isso ultrapassa a guerra. Isso é o mais puro e destilado mal. E depois de tudo isso, depois de reduzir famílias inteiras a cinzas, Donald Trump tem a audácia, a ilusão psicótica, de acreditar que a população civil iraniana vai, de alguma forma, celebrar esses ataques americanos e se voltar contra o próprio governo. Que piada de mau gosto. Esses ataques bárbaros dos Estados Unidos só farão uma coisa. Eles vão unir a população iraniana, endurecer seus corações e transformá-los em uma força unificada e movida pelo ódio e pela vingança. Que tipo de sistema, que tipo de cálculo frio e desumano é capaz de mirar deliberadamente naqueles que correm para dentro do fogo apenas para tentar salvar os seus próprios filhos? Nós precisamos olhar diretamente para o abismo da natureza humana e entender como a burocracia do poder destrói a alma de quem o exerce. Quando os seres humanos são reduzidos a meras estatísticas em um mapa de guerra, quando as vidas das crianças se tornam o que os militares chamam friamente de danos colaterais aceitáveis, nós testemunhamos a morte da nossa humanidade coletiva. O poder irrestrito tem um efeito psicológico terrível de anestesiar a empatia. Aqueles que estão no topo, apertando os botões em salas com ar-condicionado a milhares de quilômetros de distância, nunca precisam cheirar o cheiro de concreto queimado ou ouvir o choro de uma mãe que perdeu tudo. Eles racionalizam o impensável. E nós, como sociedade, somos testados neste exato ponto. Se permitirmos que a barbárie seja normalizada apenas porque ela está envolta em discursos de segurança nacional, nós nos tornamos cúmplices do silêncio. A verdadeira responsabilidade cívica não é apenas acatar as ordens da nossa nação, mas ter a coragem moral de questionar o monstro que a nossa nação pode se tornar quando ninguém está olhando. E é exatamente essa cegueira estratégica que está empurrando os Estados Unidos para o próximo, e talvez final, capítulo dessa tragédia. Por saber que os bombardeios aéreos não derrubaram o governo iraniano, mas sim enfureceram ainda mais o povo, os militares americanos estão agora planejando o próximo passo desta guerra. E este passo, acreditem em mim, pode alterar irrevogavelmente o destino do mundo. Porque novos e aterrorizantes detalhes acabam de emergir sobre os planos concretos para uma ofensiva terrestre dos Estados Unidos. O site Axios, conhecido por suas fontes incrivelmente bem posicionadas dentro de Washington, soltou uma verdadeira bomba jornalística hoje. Eles publicaram o seguinte: os Estados Unidos estão considerando seriamente o envio urgente de forças especiais para o território iraniano com o objetivo de confiscar e garantir o controle do arsenal nuclear do Irã. Segundo 4 fontes distintas e profundamente familiarizadas com as negociações secretas, os Estados Unidos e Israel já estão discutindo abertamente as rotas e os métodos para inserir essas equipes de elite no Irã, visando capturar o estoque crítico de urânio altamente enriquecido. A prevenção da aquisição de armas nucleares pelo Irã sempre foi um dos objetivos de guerra declarados da administração Trump. O problema central, o fator que está acelerando os batimentos cardíacos no Pentágono, são os 450 quilos de urânio enriquecido a 60% que o regime possui. Especialistas afirmam que isso pode ser convertido em material apto para a construção de armas nucleares em questão de poucas semanas. Esse é o relógio do juízo final que está batendo na mesa de Trump. Na terça-feira, durante uma audiência extraordinária no Congresso americano, a tensão era palpável. Quando o legislador Markey foi pressionado e questionado diretamente se esse urânio enriquecido poderia de fato ser garantido e neutralizado, ele não hesitou. Ele olhou para a câmara, ajustou o microfone e disse com um tom sombrio: "Teremos que ir até lá e pegá-lo nós mesmos." Ele não precisou desenhar. Ele não especificou exatamente quem seria o grupo que faria esse trabalho sujo, mas a mensagem estava dada. A grande questão nos círculos de inteligência hoje já não é mais se vai haver ou não uma ofensiva terrestre em larga escala. Essa linha já foi cruzada na mente deles. A única pergunta que resta na mesa de operações é quem vai sujar as botas na areia iraniana. Serão exclusivamente as tropas de choque americanas? Serão os comandos israelenses agindo na vanguarda? Ou será uma força conjunta, um banho de sangue multinacional?
Mas de uma coisa não há a menor dúvida. Politicamente, Donald Trump sente que é obrigado a levar essa operação até o fim. Ele está encurralado. Ele precisa desesperadamente confiscar esses 450 quilos de urânio para poder subir em um palanque e apresentar ao povo americano uma grande vitória, um troféu monumental. Porque a verdade que ninguém em Washington quer admitir em voz alta é que a operação original, a ideia de forçar uma mudança de regime no Irã através de bombardeios, falhou miseravelmente. E esse desespero por uma vitória se torna ainda mais agudo e frenético quando analisamos o que está acontecendo nas sombras das estatísticas militares. Cada vez mais soldados dos Estados Unidos estão voltando para casa em sacos para cadáveres, e as desculpas e explicações fornecidas pelo governo estão se tornando cada vez mais frágeis, esfarrapadas e pateticamente desesperadas. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, está propositalmente calado sobre as mortes recentes. Mas a verdade sempre vaza. Ficamos sabendo que um soldado americano, um fuzileiro naval chamado Kevin Melendez, morreu repentinamente na Arábia Saudita. O comunicado oficial e estéril dos militares afirmou que ele faleceu em um incidente não hostil, uma morte acidental no meio de uma zona de guerra escalada, exatamente como Ali Shamkhani, o conselheiro-chefe de segurança do Irã, havia avisado ao mundo. Ele já tinha dito que os Estados Unidos, incapazes de lidar com o peso político das baixas em combate, começariam a maquiar as mortes de seus soldados, anunciando-as gradativamente como meros acidentes de treinamento ou fatalidades de rotina. Nós estamos sendo alimentados com mentiras do início ao fim dessa jornada, e a história nos mostra que essa não seria a primeira vez. Durante a sua campanha, Trump se vangloriou repetidas vezes de que, durante um período de 18 meses do seu mandato, nenhum único soldado americano havia perdido a vida no Afeganistão. Era um ponto forte de sua retórica de invencibilidade. Mas, logo depois, os repórteres investigativos da Reuters mergulharam nos registros, cruzaram os dados e expuseram a farsa. Eles provaram documentalmente que pelo menos 12 soldados americanos haviam morrido naquele exato período, e esses 12 eram apenas aqueles cujas mortes não puderam ser varridas para debaixo do tapete. Foram mentiras institucionais. E o povo sente o cheiro da mentira. A população americana pode demorar a acordar, mas as inconsistências estão se acumulando, as famílias estão recebendo notícias devastadoras, e a situação política para a atual administração está se tornando insustentável. As eleições de meio de mandato, as midterms de novembro, estão se aproximando como um trem de carga desgovernado, e o medo de uma derrota esmagadora paira no ar. Há rumores sérios de que a pressão contínua e a exposição dessas verdades inconvenientes possam levar a consequências drásticas, talvez até mesmo a um processo acelerado de afastamento. É exatamente por causa desse desespero político, desse relógio correndo contra a parede, que esta guerra está prestes a atingir o seu nível mais perigoso e letal. Quando os líderes sentem o poder escorregando por entre os dedos, eles tomam atitudes extremas. Quando os corpos dos nossos jovens começam a voltar para casa na calada da noite, envoltos em bandeiras e em mentiras, quem é que realmente paga o preço pela sobrevivência política de um único líder? Esta é a tragédia perpétua do poder e a triste constatação sobre as engrenagens dos impérios. Na base da sociedade, nós enviamos os nossos filhos, irmãos e amigos para servirem a um propósito que nos dizem ser maior do que nós mesmos. Nós acreditamos no dever, no sacrifício. Mas no topo da pirâmide governamental, a vida de um soldado, muitas vezes, é reduzida a um peão em um tabuleiro de xadrez, uma ficha a ser apostada na mesa do cassino eleitoral. Quando as lideranças mentem para o seu próprio povo sobre quem está morrendo e por que estão morrendo, eles destroem o pacto mais sagrado que existe entre um governo e os seus cidadãos, a confiança. A fragilidade de uma nação não começa quando ela perde uma batalha militar no exterior. A sua queda começa internamente, no momento exato em que a verdade se torna uma inconveniência para aqueles que seguram o leme, e as vidas humanas passam a ser tratadas como simples ferramentas de relações públicas para sustentar a ilusão de controle. Nós estamos no epicentro de uma tempestade perfeita. De um lado, nações supostamente vítimas que na verdade estão orquestrando bombardeios a partir das sombras do deserto. Do outro, superpotências criando narrativas falsas, plantando notícias de ataques fictícios na mídia e tentando transformar a opinião global em uma arma apontada para a garganta de toda uma região. Vemos a insensibilidade de quem justifica o bombardeio da água de um povo sedento, de quem ataca escolas de crianças inocentes e, de forma fria e calculada, volta para eliminar os pais que correram em socorro. E por trás de toda essa cortina de fumaça e de sangue está o planejamento tático inegável de uma invasão terrestre, movida não apenas pela busca de urânio, mas pela desesperada necessidade de sobrevivência política de líderes que já não sabem como esconder as mortes dos seus próprios soldados. A escalada é inevitável. E quando a poeira baixar,
quando a fumaça das refinarias e das usinas se dissipar, o que restará para nós observarmos? Talvez esses eventos não sejam apenas sobre a geopolítica do Oriente Médio ou as eleições em Washington. Talvez eles sejam o reflexo mais escuro e inegável do que acontece com o espírito humano quando a ganância por poder, controle e supremacia supera qualquer resquício de compaixão e verdade. Nós, que assistimos de longe, temos um papel crucial nessa história. A história não perdoa os que fecham os olhos, nem os que aceitam o conforto de uma mentira fácil. Resta a nós observar com clareza, questionar tudo o que nos é entregue empacotado e entender que a máquina de guerra só prospera no silêncio e na apatia. Fica aqui o convite para você olhar além das manchetes brilhantes, pensar profundamente sobre os bastidores daquilo que move o nosso mundo e tirar as suas próprias conclusões sobre o verdadeiro custo da paz que eles tanto nos prometem.